Ao final de uma entrevista, quando o entrevistador pergunta se você tem alguma pergunta para fazer, você não fala nada, você fica calado. Você tem medo de fazer alguma pergunta que coloque tudo a perder a sua entrevista? Sabe por que o recrutador abre esse espaço para você fazer perguntas ao final de uma entrevista? Muitos candidatos tratam uma entrevista de emprego como se fosse um interrogatório. O candidato fica tenso na cadeira, eu, recrutador, percebo que ele está tenso, mas na verdade não é nada disso. Uma entrevista de emprego, como eu já falei, é uma conversa de mão dupla, onde você vai negociar a sua mão de obra e o recrutador vai negociar o espaço, as condições para que essa mão de obra ela seja feita, para que você consiga trabalhar e gerar valor para a empresa. Mas aí você se pergunta, eu devo fazer as mesmas perguntas para o RH e para os gestores? E se por um acaso tiver um par meu, ou por exemplo alguém de outra área, que tipo de pergunta eu devo fazer? Mas não se preocupe, a partir de agora você vai ter acesso às perguntas que você deve fazer para recrutadores, para o seu gestor direto e principalmente para as outras pessoas que podem aparecer num processo seletivo, seus pares, colegas de outras áreas. A partir de agora você vai ter acesso às perguntas que vão garantir com que você deixe uma boa impressão e principalmente com que você seja a pessoa escolhida para essa vaga que você tanto quer. Olá, caçadores de emprego, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo semanal do canal Empregabilidade Máxima, o lugar no YouTube onde você vai aprender a buscar emprego nos dias de hoje. Antes de eu te ensinar quais são as perguntas que você deve fazer para recrutadores e selecionadores ao final de uma entrevista de emprego, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos com quem está buscando emprego. O mundo mudou e a maneira como se busca emprego também. E é nesse canal que você vai aprender como conseguir emprego nos dias de hoje. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho 4 avisos importantes. Aviso número 1, você vai fazer perguntas diferentes para o recrutador, para os seus pares ou pessoas de outras posições, de outras áreas, e você vai fazer perguntas diferentes para o seu gestor. Aviso número 2, não faça perguntas idiotas, não pergunte apenas por perguntar. Aviso número 3, busque sempre novidades e notícias sobre a empresa na internet, no Google e no LinkedIn. Busque novidades sobre a área para você saber melhor aonde você está se metendo, para você conseguir conversar com o mínimo de informação e o mínimo de interesse sobre a posição, sobre os desafios da empresa, e isso mostra valor, mostra que você está interessado na vaga. E talvez o aviso mais importante, não faça mais do que 3 perguntas. 0 perguntas é ruim, 1 pergunta ainda é ruim. 2 perguntas é bom, 3 no máximo. Não é um interrogatório ao contrário. Tem muito especialista de carreira por aí que diz que você deve perguntar tudo aquilo, que você deve fazer uma entrevista ao contrário. Não caia nessa. Lembre-se sempre de uma coisa, durante a entrevista, o recrutador ele pode até estar aberto a 15, 20 perguntas, mas provavelmente ele não vai se sentir confortável. E a pior coisa que você pode querer para sua continuidade num processo seletivo é um recrutador desconfortável. Então evite, no máximo 3 perguntinhas. Agora sim, bora pro conteúdo. E aqui vão as perguntas que você pode fazer e você deve fazer para os recrutadores. E na grande maioria das vezes, os recrutadores vão vir da área de RH, de recursos humanos, que é a área que deliberadamente costuma conduzir todo tipo de processo seletivo. E se por um acaso você tiver com seus pares ou gestores, você vai escolher no máximo 3 perguntas que eu vou te apresentar. Mesmo que você queira fazer mais perguntas, evite. É claro que cada entrevista, é um evento único e você pode se sentir à vontade para você fazer mais do que 3 perguntas. Mas via de regra, tente se manter nessas 3 perguntas que eu tenho certeza que você vai deixar claro qual é o teu posicionamento profissional e principalmente você não vai falar demais e não vai correr risco de parecer um candidato chato. E para começar a nossa lista de perguntas, eu vou falar das perguntas que você pode fazer para os recrutadores, que na grande maioria das vezes serão profissionais da área de RH, de recursos humanos. A área de RH é a área responsável por quase todos os processos de recrutamento e seleção. Divulgação das posições, análise dos currículos, triagem, agendamento das entrevistas, são elas que fazem esse meio campo, a facilitação entre os gestores da posição e os candidatos. Então, na grande maioria das vezes, serão essas pessoas que irão intermediar as entrevistas, são elas que vão facilitar esse processo. Perguntas que você pode fazer para o recrutador sobre a empresa. Como é a cultura da empresa? A empresa investe nos seus colaboradores? Quais são os tipos de treinamento que existem para os seus colaboradores?
Perguntas que você pode fazer sobre a sua posição, sobre o trabalho que você deseja. Essa é uma posição nova ou é uma substituição? Quais são os desafios gerais da minha posição? Quais são as competências profissionais buscadas para ocupar esse cargo? Você percebe aqui que são perguntas investigativas, não são perguntas invasivas, não são perguntas que vão deixar o entrevistador desconfortável, ameaçado. São perguntas para mostrar que você tem interesse na posição e que você quer saber com mais detalhes como é a empresa, como é o dia a dia e como pode ser o seu trabalho, o que é esperado de você e principalmente se a empresa investe nos seus colaboradores. Perguntas que você pode fazer para pessoas que não são da sua área, pessoas que não são seus pares. Em alguns processos seletivos é muito comum, durante o processo, você bater um papo, você ser entrevistado por pessoas que não trabalham diretamente com você, mas muitas vezes são seus clientes internos ou são seus fornecedores. Na grande maioria das vezes, são pessoas que não têm um poder de decisão, não são elas que vão falar está contratado, não está contratado, mas são pessoas que podem influenciar na decisão do processo. Então é importante você encarar essas etapas, essas entrevistas com a mesma seriedade de sempre, focado em trazer as melhores respostas que traduzem como você é no dia a dia, qual é a sua capacidade de gerar valor para a empresa. Então, para te ajudar a deixar uma boa impressão para essas pessoas, seguem duas perguntinhas interessantes. Quais são os desafios da sua área atualmente? Qual é a relação da sua área com a área em que eu vou trabalhar? E uma perguntinha surpresa, como eu vou poder te ajudar? Essa perguntinha surpresa é uma perguntinha que vai deixar claro que você é uma pessoa ativa e que você está interessado não só em resolver os problemas da sua área, mas em resolver os problemas das outras áreas. Ou seja, você é uma pessoa de time e fazendo essa pergunta você não só entende o contexto, mas você mostra que você está pronto para gerar valor para a sua área e para as outras áreas também. Perguntas que você pode fazer para os seus pares, as pessoas que vão trabalhar junto com você, muitas vezes vão ter o mesmo gestor que você, muitas vezes trabalham na mesma área que você. Quais são os desafios da área? Quais são os projetos que o departamento está desenvolvendo? Qual é a parte mais difícil do nosso trabalho? O que a empresa espera da nossa área? Novamente, são perguntas investigativas que não vão deixar o entrevistador desconfortável e que vão fazer com que você, ao mesmo tempo, deixe claro o seu interesse e também entenda aonde você está se metendo, qual é o contexto da sua posição. E por fim, e nunca menos importante, quais perguntas você deve fazer para o seu gestor, para o seu chefe? Normalmente é o cara que vai tomar a decisão. Você está contratado. Quais perguntas fazer? Quais são os projetos que o departamento está desenvolvendo? Quais são os resultados que você espera da pessoa que ocupa essa posição? Quais são os desafios atuais da área? Quais serão os desafios da área nos próximos 2 ou 3 anos? Essas são perguntas investigativas que vão deixar muito claro para o seu gestor que você está interessado na vaga e que você quer entender qual é o contexto. Mas aqui cabe um alerta importante de um especialista, de um headhunter. Cuidado! Por quê? Porque o gestor da posição, ao falar quais são os desafios atuais da área, ele pode te devolver com uma pergunta que pode parecer uma pergunta inocente, pode parecer uma pergunta que te vai catapultar, que vai deixar você em destaque. Candidato, esses são os desafios da área. Como você vai me ajudar? Cuidado com essa pergunta, sabe por quê? Porque eu já vi algumas pessoas, alguns candidatos que estavam indo muito bem no processo seletivo, certamente seriam uma pessoa escolhida, e ao responder essa pergunta, responderam de maneira errada. Obviamente elas não fizeram isso com uma má intenção, mas elas deixaram muito claro para o gestor que elas não são tecnicamente a melhor escolha dele. Então, se isso acontecer com você, você sempre deve responder o que deve ser feito e não como. E sabe por que você não deve responder como você vai fazer isso? Porque não se esqueça que isso é só uma entrevista de emprego e você não tem todas as informações ainda de uma maneira clara para você tomar uma decisão, para você definir como as coisas devem ser feitas. Claro, você precisa dizer o que precisa ser feito, mas como? Só quando você sentar na cadeira. Então você pode responder de uma maneira genérica ou você pode dar uma aprofundada, mas não caia nessa entrevista de responder como você vai fazer, porque você ainda não tem todas as informações, você não sabe onde você está se metendo. Não fique calado ao final de uma entrevista de emprego, faça perguntas inteligentes,
tanto para recrutadores, pessoas de outras áreas, seus pares e os seus gestores. Dessa forma, você vai deixar de uma maneira clara de que você é a pessoa certa para a posição e com certeza você é a melhor escolha que eles podem fazer para fechar a vaga que você tanto quer. Esse vídeo te ajudou? Se sim, deixe seus comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e com certeza, dependendo da sua dúvida, eu vou fazer um vídeo só para você, explicando para você o porquê e respondendo. Dessa forma eu tenho certeza que eu vou ajudar você a conseguir o emprego que você quer. E para você que está vendo o vídeo, está participando de um processo seletivo, tem uma entrevista agendada, boa sorte! Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido e antes da semana que vem, antes do próximo vídeo, você vai conseguir esse emprego que você quer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Estamos no Instagram, estamos no Spotify também. Acompanhe todos os nossos conteúdos que eles foram feitos para você que você consiga ter domínio dos processos seletivos que você participa. No Brasil, ter empregabilidade é um sinal de sobrevivência. Então, espero que você tenha sorte. Conte comigo sempre. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.